Oi, Arielle, e a prova, como vai ser? Difícil, é lógico. Tô zoando. Não sei ainda, vamos ver como é que vai proceder lá. Se for dar a prova objetiva, se for dar a prova escrita e tal, aí eu dou menos questões, tá? Eu não dou tantas questões. Fala, Daniel, tudo bem? Entrou aí, Daniel? Tudo bem? Boa noite, tranquilo. Vou o óculos aqui que eu não estou enxergando nada, mas tá tão sujo. Faz uma mescla aí, ô Rogério. Tipo, 10 questões, 3 valendo peso maior dissertativo e 7 de alternativa. É uma boa ideia, é uma boa ideia. Aí fica legal. Porque prova de Tá. alternativa também é um saco. Se você não lê com atenção, você responde errado. Eu dei a outra lá, todas nas alternativas. Cara, eu não sei fazer prova de alternativa. Eu falo, não, não. Isso aqui tá muito fácil, tá muito evidente. Aí, cara, você começa a carregar na caneta, né? Logicamente, só de você dar a prova de alternativas, você dá uma interpretação maior, né? E aí no final você já corre. É tipo assim, se o professor pergunta, tem amarelo na bandeira do Brasil? Você já vai falar sim, mas de repente ele coloca, tem amarelo na bandeira não do Brasil? Você esquece o não e põe. Mas basicamente isso. É. Agora, Douglas, fala Douglas, beleza? Boa noite, professor. Boa Boa noite, noite. pessoal. E aí, velho, beleza? Boa noite. Opa, graças a Deus. Tá bom. Dá mais 2 minutinhos aí para o pessoal entrar aí. História de prova de alternativa, eu vou te falar uma coisa. Isso aí, até para você formular uma mentira nas outras questões, nas outras alternativas é ruim. É verdade. Quer ver quando é 4 opções? Nossa. Aí você começa a ter que ficar com preguiça de ler as 4. É, complicado, complicado. Vamos ver se a internet do William hoje, se ela funciona, né? Ver se como é que tá o tempo lá, se ele não tá meio nublado, se o sinal de fumaça chega aqui, né? Essa internet dele aí também é um H, hein? É igual o churrasco. Ele não pode falar aqui qual que é, cara. Senão perigoso vocês trocarem de provedor, né? Não, essa internet dele aí é uma novela, cara. Acho que ele fala isso desde o começo da aula. Ah, vamos lá. Quem foi agora? Grazi. Fala Grazi desconhecida.
Já tem 13, falta bastante gente ainda. Vamos esperar mais um pouquinho, senão tem que ficar interrompendo toda hora. Karina, quantos candidatos tem aí em Panorama? Tá pegando fogo a política aí ou não? Professor, parece que tem um monte, milhão, Ah, até é? briga. Vixe, Ah, assim que é gostoso da porque... política, quando tá briga, Boa senão noite, não tem graça. professor. Você gosta também, né? Tem que ter, senão não tem graça, pô. A Fala, própria população serve de xerife, é. então, coitados. É um brigando com o outro. Os próprios candidatos mesmo não brigam entre si. Ah, Mas é. a Não, população fanatismo, né? é igual o Bolsonaro e Lula. Fanatismo. Aham. Igualzinho, né? Acho que vai ferver mesmo, começa lá pro mês que vem, aí ferve mais. Na verdade, a campanha começa dia 27, né? Vai Agora? poder colocar semana que Eita, vem. Agora tá todo mundo de bastidor ainda. Tá tudo tranquilo ainda, porque não pode começar ainda. Tá, Thaís, não tem números Thaís agora, né? Grazi. Oi? Não tem nem número eles ainda, né? Não, Número não, de... não recebemos CNPJ do pessoal ainda. Tá tudo muito cru ainda. Ei, Foi você trabalha na eleição, desorganizado doutor? sempre. Tô sempre nos bastidores. Sabia que tinha um porquê da pergunta. E Negócio de ver pior, ali, viu? E ó. pior. E pior, quase que eu trabalhei por aí em Panorama aí. Ah, é? Nossa, você ia morrer de ir. Ah, morreu o quê? Você tá doida? Eu Fazendo uns morrer de bairros aí, tem rir. uns bairros aí em Panorama aí que eu não piso mais nem a pau. É, tem uns bairros aqui que é complicado. Então, 15 já a gente começa, galera. Tem bastante slide hoje. Apesar de que metade dos 5, 6 slides lá são os iniciais das matérias, né? Ai, professor, tô ficando doida com tanto conteúdo. Meu Deus, mas não só do senhor, de todos. Boa noite, Tô com medo da professor. E prova. aí? Beleza? Ué, Essa é a isso é revisãozinha. normal. Fala, Vinícius, tá bom? Guilherme, Bom, quem entrou aí agora? Guilherme, Vinícius, Benevaldo, tudo certo? Beleza, professor? Boa noite. Boa noite. Para Karina Pereira entrou aí agora, tudo bem, Karina? Ah lá, chegou o doido. Fala, William. Tudo certo aí, mano? Entrou aí, William? E aí, professor, beleza? Eu tava ali fazendo um esquema ali. Ah, tá bom. Depois eu vou te Churrasco mandar no uma. Benevaldo ou não? Não, hoje é na casa do Osmar mesmo. eu nem em casa estou. Depois eu vou É, mandar um. Depois eu vou mandar um vídeo pro professor ver como é que ficou uma PA que é, nós fez. Eu e tá o bom. Veneval, no final de semana. Ei, William. Rapaz, não me complica, rapaz. Ai, ai, ai.
Vamos começar então, galera. Já tem 20 aí. Vamos começar. Senão acaba não dando tempo aí. A gente tem bastante slides, né? Para quem entrou depois aí, a gente estava conversando sobre a prova. Eu não sei ainda como é que eu vou formular a prova, se eu vou colocar algumas questões de alternativas, outras de dissertativas e tal. Mas o Osmar deu uma boa ideia aqui de fazer 3 com um peso tipo maior, que são as escritas, né, e fazer o restante de alternativa. Aí daria legal. Isso é uma boa ideia. Vou pensar nisso aí, tá? Porque tudo alternativa também é ruim. A gente não tá, eu pelo menos não estou utilizando esse método porque tem grupos de debate separados aí entre os alunos, tal. E aí você ficar só pegando a resposta também não. Alguns estudam, outros não, e aí também não é justo, né? Então, nós vamos provavelmente fazer 2 ou 3 questões aí, elas dissertativas, tá? Bom, galera, hoje eu trouxe uma revisãozinha aqui. Também estava conversando com o Osmar aqui antes do pessoal entrar aí, que estudem sobre a matéria. Não, eu estou colocando alguns slides referentes à matéria aqui, mas que eu não vou formular a prova em cima deles só, tá? A ideia é colocar, não é fazer de decoreba, vai lá, tem 10 itens, eu quero que vocês me falem 6 dos 10 itens, não é isso. Eu quero que vocês entendam o contexto da matéria e por que está se falando em determinadas situações, por que está se falando em determinados títulos, tá? Essa é a essência que eu quero. Não quero. Normalmente eu explique sobre tal coisa, tal, o que tem a ver, beleza? Então, ó, o primeiro dos itens aí, ele diz respeito a áreas de mercado, tá? Quando eu falo em áreas de mercado, eu tenho que ter na cabeça aí que eu estou falando da localização como fator principal de um planejamento, tá? Então, vamos supor, eu quero abrir um negócio, eu vou, e aquele negócio, a localização desse negócio vai ser um fator principal do meu cliente, tá? Eu vou me instalar, então, onde há um grupo de interesses do meu estabelecimento. Por exemplo, supermercados, tem alguns supermercados que se instalam em bairros, tá? Por quê? Porque ele vai pegar uma área grande daqueles bairros e também um pouco de clientes que estão passando ali na frente, eventualmente, tal. Mas a maioria dos clientes diz respeito a áreas específicas, tá? Então, normalmente você tem a maioria dos clientes naquela área são seus clientes principais, ok? Então, ó, conceito de áreas de mercado aí, ó, uma área de mercado ou uma zona comercial é o espaço geográfico onde essa clientela do ponto de venda, ou seja, é a área de influência da loja. Então, como eu estava dizendo para vocês aqui, ó, o espaço geográfico, o que vem em torno dela, os clientes que estão localizados ao entorno desse espaço geográfico, são os clientes principais dela. Então, são empresas que normalmente elas se instalam como tendo a localização como seu fator principal de planejamento, tá? Então, ó, uma boa zona comercial ela não tem necessariamente mercadoria abundante, mas significa que apresenta muitos clientes, né, com um perfil adequado ao ponto de venda. Quem se utilizava muito disso, quem conhece a rede Pão de Açúcar, se utilizava muito disso, tá? Eles não instalavam supermercados em qualquer lugar, eles instalavam supermercados porque a rede Pão de Açúcar ela era mais cara antigamente, né? Ela era mais cara e elas se instalavam em locais onde tinha pessoas com maior poder aquisitivo, tá? Esse era o básico da clientela dela. Então ela utilizava esse fator geográfico como de área de mercado como seu fator principal aí
do planejamento estratégico. Beleza? Então, ó, entre outros aspectos que justifiquem as ações de sucesso de um ponto de venda, então, salienta-se a localização. Então, ela está sendo tratada aqui como o principal dentro do planejamento. Tá? Eu poderia estar utilizando outros aspectos, tá? Por exemplo, com facilidade de locomoção, uma série de outras coisas, mas aqui especificamente, quando se fala em áreas de mercado, eu estou tratando a localização como meu fator principal de planejamento. Então, a loja é um elemento estático, né, do negócio que atrai o consumidor, ó. Ela não se movimenta, ela está ali no fator estático. Quem é consumidor é quem está em volta dela, tá? Beleza? Em igualdade de circunstâncias, ó, o consumidor procura sempre comprar o que deseja percorrendo a menor distância, a distância mais curta possível. Essa é a lei do menor esforço, tá? Isso é a lei que normalmente o consumidor leva em conta. O desgaste psicológico dele é o que leva em conta. Então, quando uma pessoa se instala próximo a ele, um dos fatores psicológicos dele, que é a distância, tá? É pegar o seu carro. O que é o fator psicológico? É o desgaste de você pegar o seu carro, pegar o trânsito, tá? Chegar lá, você não ter lugar para estacionar, ter que ficar percorrendo o supermercado para estacionar. Tudo isso é um fator psicológico, tá? Então, o consumidor leva em conta de que forma? Olha, eu preciso ter o menor desgaste psicológico possível. Então, o que é o menor desgaste? Ele já sai em vantagem porque se eu estiver aqui no meu supermercado a pé, eu não vou ter esse desgaste de estacionar, não vou ter esse desgaste de não ter... de ter que pegar meu carro, de pegar um trânsito, eventualmente, numa cidade maior, tá? Ou até em cidades menores, né? De sábado é complicado de você estacionar. Você tem que, às vezes, estacionar longe do supermercado, e aí você vem com um saquinho de compra, vem com bastante compra, você tem que ficar carregando peso. Então, tudo isso são fatores psicológicos em que a localização já sai na frente para um eventual planejamento aí. Beleza? Tudo bem nessa primeira aí, né? Então, ó, não existe nenhum instrumento que indique a localização ótima. No entanto, o princípio básico geralmente aceito, né, para enquadrar as decisões sobre localização de varejo, é que o consumidor procura sempre comprar o que deseja, percorrendo a distância mais curta possível, tá? Então, é uma lei inicial que se leva em consideração, tá? O consumidor procura sempre comprar o que está mais próximo a ele, tá? Então, ele só vai mudar isso, pessoal, se o outro concorrente tiver algo que seja do interesse dele que você não tem. Mas, por exemplo, normalmente, quando você tromba supermercado com supermercado, do mesmo nível, do mesmo tamanho, com base de produtos iguais, normalmente ele vai no que está mais próximo a ele. Ok? A outra matéria aí, tá? Ela diz respeito aos fundamentos teóricos dessa localização. Então, na verdade, ela é uma continuidade dessa questão, dessa primeira matéria aí, tá? Então, ó, para explicar a localização de varejo, tá? São utilizadas diversas abordagens aí, ó. Você pode colocar algumas questões que você coloca lá. Você pode ir para um bairro, porque aquele bairro tem um poder maior aquisitivo. Você pode estar num bairro porque ele tem um menor poder aquisitivo também. Isso tudo depende da sua missão, normalmente, né? Se depende da sua missão, da sua visão e dos seus valores, tá? Então, basicamente, se eu tenho definido a missão
de que eu quero ser um supermercado com diferencial competitivo, tal, oferecer qualidade, os melhores produtos para o meu consumidor, tá? O fator que eu vou levar em conta são as pessoas de mais alta renda, de renda mais alta, tá? Então, olha que são fatores que vão explicar essa localização. Não é simplesmente a localização, tá? A localização, ela sempre vem junto com algum outro fator aí também, tá? Normalmente, o que eu procuro aqui, pessoal? Lembra quando a gente fala que você procura grupos específicos que têm a mesma característica que você pode estar abordando, que tem um interesse pelo seu produto ou serviço, né? Quando se fala de localização de varejo, é a mesma coisa, tá? Eu estou buscando sempre grupos específicos que tenham interesses comuns, tá? Então, por exemplo, se eu tenho ali naquela localização pessoas de alta renda, eu tenho um grupo, tá, específico de consumidores com alta renda que tem interesse no meu supermercado. E essa localização, ela vem de encontro. Eu vou colocar ela lá no bairro, né, onde está esse poder mais alto, poder mais alto de aquisição. Ok? Deu para entender aí, pessoal? Alguma dúvida com relação a esses dois primeiros aí? Tudo certo? Então, vamos lá. Já saindo dessa questão de localização, tá? A gente também tratou das técnicas de exposição de produtos. A gente também tratou das questões de merchandising, lembra? Como que eu vou expor esse produto? Isso faz parte da minha vazão de canais de distribuição, tá? Então, ó, vamos falar dessas técnicas, ó, merchandising e o marketing, tá? O merchandising, para que todo mundo saiba, ele faz parte, a gente está tratando ele dentro do marketing aqui, porque ele faz parte da praça do marketing, tá? O merchandising está colocado também na questão das propagandas, também na questão da promoção, tá? Então, eu estou tratando dessas duas coisas aqui, por isso que eu alio o merchandising ao marketing. Então, ó, o merchandising consiste num conjunto de técnicas de venda cujas orientações principais são a apresentação, a rotação e o benefício dos produtos, tá? Então, eu preciso demonstrar, através de alguma coisa que chama a atenção do meu consumidor, tá? Lá no ponto de venda, o que a gente chama de ponto de venda. Então, merchandising seria qualquer técnica de venda que vai chamar a atenção do meu produto lá no meu ponto de venda. O que é meu ponto de venda? Por exemplo, um supermercado é o meu ponto de venda, tá? Então, lá dentro do supermercado, na gôndola do supermercado, o que eu vou fazer para destacar o meu produto da concorrência? Isso é justamente o que a gente chama de merchandising, tá? Se ele simplesmente estiver lá na gôndola do supermercado, lá parado, sem nada que chame atenção, isso não é técnica de venda, tá? A técnica de venda que a gente fala aqui é algum diferencial que eu estou buscando para chamar a atenção, principalmente do fator que é mais importante quando se fala em propaganda, que é a visão, tá? Lembra lá que a gente comentou que mais de 65%, mais de 70% quando eu me decido por uma compra, é baseado na visão, tá? Se eu não me engano, mais até de 70%, se eu não me engano, é baseado na visão. Tá? Tem lá no slide certinho lá para vocês, tem essa porcentagem, eu não lembro ao certo, tá? Mas o importante é que muito grande essa questão da visão. Então, o que eu faço? Eu utilizo técnicas para chamar atenção, tá? Então, ó, esse conceito compreende um conjunto de ações que visam a maior valorização possível do produto, quer na ótica do distribuidor ou do consumidor, tá? Por que na ótica do distribuidor?
Porque, por exemplo, se eu não tiver nada que chame atenção, eu vou lá e coloco o meu produto no supermercado. Se eu não tiver nada que chame a atenção dele, aquele outro meu concorrente que vai estar lá, ele vai ter um interesse, ele vai vender o produto dele, se ele estiver aplicando alguma técnica de vendas ali, alguma técnica de valorização desse produto na gôndola do supermercado. E é lógico que para o consumidor, já que ele trabalha tanto essa questão do cérebro, né, o cérebro que toma a resolução de compra, um dos fatores principais que o meu cérebro vai trabalhar é a imagem, o que está me chamando a atenção, tá? Então, seu cérebro vai trabalhar para que você pegue aquele determinado produto que está te causando algum tipo de constrangimento para o seu cérebro. Fala, meu, que esse cara colocou um negócio aqui no chão para demonstrar o produto dele? Ó, você já está, sinto muito, mas você já está fisgado, tá? Aquele produto conseguiu fisgar o seu cérebro. Ele chamou mais atenção do que o outro, tá? Então, ó, para isso, um produto comercializado em livre serviço deve ter a colaboração de um vendedor silencioso. O merchandising, ele é nada mais do que um vendedor silencioso, galera, tá? Ninguém está ali batendo tambor ali para você comprar o produto. Ele simplesmente colocou alguma coisa que chamou a atenção da sua visão. Então, ele é um vendedor silencioso, tá? Que atua no momento de definição da compra pelo consumidor. E o que é mais importante nessa questão do merchandising, tá? De que a grande maioria do público consumidor, ela se decide pela compra, principalmente de materiais de baixo custo, tá? Por exemplo, materiais básicos aí, tipo arroz, feijão, macarrão, desodorante, esse tipo de coisa, né? Ela vai se definir pela compra no ponto de venda. E aí, por isso que é tão importante essa questão do merchandising, você chamar a atenção dele lá no ponto de venda, porque ele está se decidindo pela compra no ponto de venda. Ok? Tudo bem? Então, ó, ainda sobre o merchandising e o marketing, ó, diremos em conclusão que o merchandising é o marketing do ponto de venda, que utiliza técnicas que foram sendo desenvolvidas com o aparecimento e proliferação de supermercados e outras superfícies de venda em regime de livre serviço. Você pode tratar, por exemplo, merchandising como marketing, né, o marketing no ponto de venda, porque lá no ponto de venda, desculpa, velho, lá no ponto de venda, primeiro, você está oferecendo algum destaque num dos itens principais do marketing, que é o produto, tá? Então, um rótulo diferente, uma cor que chame atenção nesse rótulo. Então, tudo isso faz parte das técnicas de produto, tá? Então, um dos fatores que vai chamar a atenção do seu consumidor lá no ponto de venda é o fator produto, tá? Em si. O segundo fator, tá? Diz respeito ao preço. Quando você tem algum fator que chama atenção para o preço lá no seu ponto de venda, por exemplo, vocês já viram, né, aquele splashzinho, que é aquele que está lá o preço, olha, promoção. Você tem em alguns locais, por exemplo, em supermercados, em que as promoções estão lá com uma etiqueta na gôndola do supermercado, estão com uma etiqueta em cor diferente, uma etiqueta em amarelo, por exemplo, todas as outras são brancas, essa etiqueta é amarela. Já está te chamando a atenção ali para o preço de que aquilo existe alguma promoção de vendas ali, tá? Então, é uma série de fatores dentro do marketing, dentro do mix marketing, que a gente fala, né, dentro dos 4 P's do marketing. Então, é uma série de fatores em que vai dizer que eu posso relacionar, sim, o merchandising como um marketing no ponto de venda. O importante é que seja algum diferencial no ponto de venda, tá, galera? Diferencial no ponto de venda, que eu preciso só ter em mente de que
ponto de venda é o meu supermercado, é onde eu estou vendendo o meu produto final, tá? Então, só isso. Ainda sobre merchandising marketing aí, ó, a grande novidade da noção de marketing, ora apresentada, tem a ver com a ideia de uma gestão baseada na rentabilidade individual dos produtos em exposição, tá? Então, a rentabilidade individual aí que ele fala é o diferencial, tá? Daquele produto com relação aos outros, tá? Quando eles estão em exposição no seu ponto de venda, ok? Então, ó, os princípios dessa técnica visam assegurar maior competitividade no local de vendas. Ou seja, se eu estou me destacando dos outros, é logicamente que eu estou aumentando a minha competitividade, tá? Atuando sobre a implantação das sessões ou dos expositores como suporte de venda dos produtos. Olha aí, ó, você pode utilizar os próprios expositores ou fixo no chão, ou na própria gôndola do supermercado, ou o que a gente chama de régua de gôndola, tá? Que são aquelas faixinhas que estão nas gôndolas lá, que chamam a atenção para a marca daquele determinado produto, tal. Então, tudo isso são suportes que acontecem na venda dos produtos lá no ponto de venda, lá no local de venda. Nossa, esse tempo seco, minha garganta zoa, legal. Beleza, galera? Então, ó, o merchandising, né, ele trata das técnicas de otimização das áreas de exposição dos produtos no ponto de venda. Engloba a otimização do sortimento da loja, da alocação do espaço de marcas, da arrumação, da comunicação dos produtos, sempre com base nas análises quantitativas de vendas e lucros que levam em conta o comportamento dos clientes, tá? Então, o que é importante, pessoal? Sobretudo, se eu estou falando que o merchandising é um dos itens do marketing, né? É o marketing no ponto de venda. Logicamente, se é um marketing, eu já falei isso para vocês, se é marketing, eu preciso ter uma análise do meu consumidor. O que é mais importante para ele? O que vai chamar mais atenção para ele? Quando eu utilizo uma técnica de promoção, tá? Eu estou chamando a atenção dele, tá? Principalmente se a vontade dele, a necessidade e desejo dele forem para um produto que caiba melhor no seu bolso, tá? Então, olha aí, ó, estou trabalhando a questão do marketing, sim, tá? Eu sempre falei isso para vocês, que para ser marketing, ela precisa ter uma análise, tá? Não necessariamente uma pesquisa de vendas, tá? Não necessariamente eu preciso entrevistar esse consumidor, mas ele precisa ter uma análise do público consumidor, seja ele através de software de gestão lá, onde eu vejo quais são, como foram feitas as compras por esses consumidores, tá? Então, qualquer tipo de avaliação que eu tenha desse consumidor, tá? Para ser marketing, eu acho que ele precisa ter análise do consumidor. Não basta simplesmente eu pegar e colocar uma propaganda na TV, tá? Sem eu saber quais são as necessidades e desejos desse consumidor. Então, o que ele está falando nesse segundo parágrafo aqui, ó, é justamente isso, que eu preciso de análises quantitativas de vendas aí, ó, análises quantitativas, ver como foram as vendas de vários produtos e tentar achar um denominador comum, tentar achar um aspecto que fez com que várias pessoas comprassem aquele determinado produto. Ok? Então, ó, são padrões de consumo. Não adianta nada eu pegar no meu consumidor lá, tá, e cada um comprar de uma forma. O que eu procuro sempre em marketing? Achar padrões de consumo, achar grupos com padrões de consumo, tá? Ou outros itens também, como a permanência no estabelecimento, né, o tempo de permanência no estabelecimento, as atitudes que ele teve com relação à sua compra, por exemplo, se ele pagou no cartão, se ele pagou no dinheiro,
tá? Se ele compra no mês, se ele faz compra do mês, se ele faz compra diária. Então, tudo isso é importante quando eu vou trabalhar a questão do marketing, tá? A habilidade visual desse produto, tá? Então, uma série de fatores aqui que estão ligadas ao marketing, mais ligadas ao marketing se ele satisfazer a necessidade ou desejo. Se tiver aí qualquer coisa que seja colocada aleatoriamente, e isso acontece muito, pessoal, eu estou falando aqui, vocês podem estar falando assim, mas ainda existem pessoas que fazem isso, né, no mercado. Se você pegar aqui em Paulista, 95% das empresas fazem dessa forma, tá? Na base do achismo. Não tem uma observação de como compra o seu cliente, não tem. Às vezes é pela experiência que a pessoa tem, tá? Aí eu posso até dizer que é uma técnica baseada no marketing. Olha, pela observação que eu tenho lá de 30 anos no mercado, eu sei que essas pessoas compram dessa forma. Eu já estou fazendo uma avaliação, ok? Então eu posso sim chamar de merchandising e o marketing, tá? Então, ó, desenvolvimento de técnicas de merchandising levou a novas especializações, como é o caso do geomerchandising e do visual merchandising, e ao desenvolvimento de softwares específicos para a área, tá? A gente está se falando aí se não falasse de geomerchandising, ou seja, uma região específica onde esse merchandising é aplicado, tá? Ou visual merchandising, que são as técnicas de visual no ponto de venda lá. Se não forem esses dois aspectos, tá? Eu estou fugindo um pouco das minhas técnicas de marketing, tá? Então, localização, o visual de vendas, o visual do produto, tal, e logicamente, ao desenvolvimento de softwares específicos para análise desse consumidor, tá? O que os supermercados fazem hoje? O supermercado ele não faz uma pesquisa todo mês para saber como que você compra. Você vai checar lá nesses softwares específicos qual é o comportamento de compra seu, tá? Dos seus clientes, ok? Então, ó, essas técnicas foram desenvolvidas com o aparecimento e a proliferação de supermercados e outras superfícies de venda em regime de livre serviço, tá? Esses tipos de estabelecimentos têm algumas características comuns e os distinguem dos clássicos varejistas, onde os vendedores de balcão eram peças fundamentais de todo o sistema de transação. Então, é justamente o que eu estou falando para vocês. Ó. Antigamente, se utilizava a técnica de você perguntar para o seu vendedor de balcão qual vai ser o principal. Eu precisava fazer compra de produtos, eu ia perguntar para o meu vendedor de balcão lá o que está precisando, o que está faltando, o que o pessoal mais está comprando, o que não está tendo saída e tal. Hoje em dia já não. Hoje em dia os softwares já fazem isso para você de forma muito mais rápida e eficiente. Beleza? Então, ó, classificação do merchandising aí, né? Quando falamos de merchandising, deveremos considerar duas grandes divisões fundamentais, tá? Primeiro, eu vou falar de merchandising do fabricante. Lembra quando a gente falava que o fabricante, ele também é um consumidor, tá? Ele também compra matéria-prima e ele também, se você não utilizar técnicas de venda e tal, você não vai conseguir vender para esse fabricante, tá? E quais são essas técnicas de venda? Não são técnicas de venda iguais, por exemplo, um consumidor final, tá? O merchandising do distribuidor é diferente. Você chega lá no supermercado, você vê uma régua de gôndola diferente, tal, você vê tudo isso. Agora, o fabricante, ele não tem essa área. Então, o que hoje os fabricantes fazem, tá? Para ter essa técnica de merchandising. Por exemplo, você cria showrooms. Então, você cria técnicas de diferenciação do seu produto, tá? Não necessariamente você precisa mostrar o seu produto no supermercado para que aquele consumidor compre, tá? O fabricante que vai vender para outro fabricante, ou que vai vender, por exemplo, para um
atravessador, que é um lojista, um varejista e tal, você vai, por exemplo, dar facilidades para que ele compre determinado produto, tá? Então, você utiliza, por exemplo, essa questão de showrooms, você leva ele em alguns pontos diferenciados, você manda material de apoio desses produtos, tá? Então, tudo isso vai fazer com que você crie um diferencial para quem está consumindo o seu produto, ok? Isso de fabricante para fabricante, né? O que a gente chama de business to business, tá? E o merchandising do distribuidor, logicamente, é o merchandising naqueles locais onde a gente falou aí, tipo no mercado varejista, esse tipo de coisa, tá? Então, ó, o merchandising e o marketing, qualquer que seja a ótica pela qual analisamos o merchandising, as técnicas que compõem se baseiam sempre em instrumentos básicos do marketing. Então, ó, especificando aí mais específico ainda do que a gente falou anteriormente, tá? Por exemplo, eu tenho técnicas de marketing no merchandising de produtos onde as mercadorias a vender, profundidade do sortido, serviços a oferecer. Então, qualquer técnica que eu possa utilizar do meu produto no ponto de venda. O próprio rótulo. Então, são mercadorias aí a vender, né? Os tipos de mercadorias, a profundidade do sortido, por exemplo, eu tenho espaços reservados, os supermercados hoje, eles vendem espaços reservados para determinadas marcas, tá? São espaços em que essas marcas ficam mais evidentes. Existem técnicas para isso, tá? Em que o seu cérebro trabalha melhor. Às vezes ele é no meio, às vezes ele é no canto, então depende do tipo de produto que você vai vender. Então, são técnicas que você utiliza aí, que eles podem estar sendo comercializados, tá? O segundo fator de preço aqui, ó, níveis de preços, condições de pagamento, cartão de crédito. Lembrando que se eu não avisar o meu consumidor de alguma forma, né, dessas condições de pagamento, que você pode pagar no cartão de crédito, os níveis de preço e tal. Então, isso é importante, galera. Quando você chega no supermercado em si, você já dá uma olhada na porta lá, ver se aceita o tipo de cartão que você utiliza, tá? Então, já começa aí essa técnica de merchandising, tá? Então, ó, condições de pagamento, esse tipo de coisa, colaboração com entidades financeiras, ou seja, eu posso te dar maior desconto, tá? E posso te dar mais vezes para você pagar no cartão, eu posso te dar condições financeiras melhores, beleza? Outro fator aí é o fator da distribuição dentro do marketing, ó. A localização dentro da loja, a localização das sucursais, ou seja, das filiais aí, né? A disposição e apresentação dos produtos, os ambientes da loja. Então, a distribuição, ela não fala, quando a gente pensa em praça, a gente fala, é entrega, né? É a pronta entrega, é a entrega do meu produto, como que eu vou entregar. A distribuição, ela não se dá só do lado externo das fábricas, tá? Se fosse assim, seria só a distribuição, como os locais que eu vou utilizar, para onde eu vou levar, tal. Não é só isso. Também a disposição e apresentação dos produtos lá dentro do ponto de venda também diz respeito à distribuição aí, tá? E por último aqui a promoção, ó, publicidade, propaganda, relações públicas, venda pessoal, promoção de vendas, a imagem. Que nem eu falei para vocês, galera. Quando você chega no supermercado e você dá de encontro ao vidro de entrada desse supermercado, vai estar lá. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Diners, né? American Express e tal. Então, uma série de coisas aí, uma série de publicidades podem chamar a atenção desse meu público consumidor. Que nem eu falei para vocês aí, posso ser de uma promoção, pode ser das próprias propagandas, pode ser de uma régua de gôndola, aí, tudo isso faz parte da promoção,
tá? Então, são técnicas de marketing que eu estou utilizando aí em cima do meu merchandise, ok? Ainda sobre a questão do merchandise aí, ó, seria o merchandising inteligente que gera visibilidade e vendas. Eu falei para vocês lá, não adianta nada meu produto ser colocado lá no melhor lugar da gôndola, tá? Ajuda? Ajuda, tá? Mas eu preciso chamar a atenção, ok? Então, algumas técnicas aí que eu possa estar trabalhando isso. Então, ó, o merchandising na internacionalização. Então, eu não falo mais sobre o meu ponto de venda só. Merchandising é qualquer técnica, ação ou material promocional usado no ponto de venda. Eu não diria hoje, como a gente vai ver aqui, só no ponto de venda, tá? Tem algumas técnicas hoje, por exemplo, nas novelas, tal, que você não está ali no seu ponto de venda, tá? Que proporciona informações e melhor visibilidade a produtos e serviços com o propósito de motivar e influenciar as decisões de compra dos consumidores. Então, lembra daquilo lá que eu falei para vocês no início da aula, tá? Quem vai influenciar a venda, tá? O merchandising é justamente isso. Eu quero influenciar na venda, já que você vai se decidir pela compra no local onde eu estou te influenciando, tá? Então, eu preciso te influenciar lá dentro do supermercado, ok? Então, pessoal, que nem eu falei para vocês, ó, existem 4 tipos, não está só no ponto de venda, tá? Eu até discordo de alguns autores, acho que até cheguei a falar isso para vocês na aula, né? De que tem autores que estão colocando tem autores mais antigos que estão colocando o merchandising como uma venda no ponto de venda exclusivamente, quando não é verdade. Você tem, dentro desses 4 tipos de merchandising aqui já, 2 ou 3 deles são definidos fora do ponto de venda, tá? Então, vamos lá, ó. Quais são esses 4 tipos de merchandising aqui no caso? Primeiro, no ponto de venda, que é o que a gente estava falando aqui, né? Lá no supermercado, lá no mercado varejista, no atacadista e tal, eu tenho lá, isso seria o meu ponto de venda, tá? Pode também ser feito fora do ponto de venda, são ações de comunicação que utilizam materiais promocionais, reforçando a imagem de uma marca para fazer com que o cliente se lembre dela, tá? Existem inúmeras técnicas de fazer isso, galera. Não sei se vocês vão lembrar, por exemplo, os ursinhos, os bichinhos da Parmalat, tá? Que há muito tempo atrás aí os caras lançaram. São técnicas de merchandising fora do ponto de venda, tá? E vão fazer com que você entre lá no supermercado, compre determinado produto, né? Mas essa técnica, ela te agarrou fora do ponto de venda, tá? Ou você viu alguma propaganda de TV e tal, que te agarrou para você ir lá e trocar pelo seu bichinho lá, né? Outro fator aí é o editorial, galera. Ó, nada mais que uma propaganda que foge daquelas exibidas no espaço natural, né? Aquele famoso intervalo comercial entre o programa e outro. Empregam-se em obras de entretenimento, como TV, teatro e cinema. Então, quando o cara chega lá no teatro, numa peça, e fala assim, não, eu tenho que ir lá no Banco Itaú retirar o meu cartão. Isso é um merchandising editorial, esse merchandising feito fora, né, do ponto de venda, tá? Ou também, ele pode ser digital, ó, é a aparição de uma determinada marca, produto ou serviço, sem fazer a divulgação explícita deles, tá? Então, eu vou lá, eu tiro meu cartão para pagar a determinadas coisas da minha novela, eu estou lá de olho, né? O cara veio pagar com cartão, tal. E aí, dá um close nesse cartão, né? A pessoa fala, estou saindo com meu cartão Mastercard e tal, para fazer compra no supermercado. Tchau.
Pronto, está feito o merchandising digital aí, tá? Então, essa aparição, né, de uma determinada marca, produto ou serviço, sem fazer divulgação explícita. Eu não estou falando para você, eu simplesmente estou guardando o cartão aqui, contando ele, mostrando ele e tal, mas eu não estou fazendo a propaganda explícita dele, tá? Por que que acontece isso, galera? Merchandising desse tipo, ele quer fazer com que você se coloque seu cérebro, né? Trabalha, você tem que ser igual a esse ator, tá? Ele cria um ato comparativo em que vai fazer com que você tome a decisão de compra para ser igual a determinado ator, tá? Então, assim que ele funciona. Ele vai te trabalhar o cérebro ali, beleza? Bom, e aí a gente muda completamente o nosso assunto, tá? Mudamos completamente de figura aí, e a gente fala sobre a importância da globalização no projeto dos canais de distribuição, beleza? A importância da globalização, assim, né, é uma iniciativa de negócio no pressuposto de que o mundo está a se tornar mais homogêneo e que as distinções entre mercados nacionais não só estão se esvaindo, né, para alguns produtos, mas eventualmente desaparecerão. Então, a gente sempre falou isso para vocês, engana-se aquele consumidor, aquele lojista, que acha que o seu negócio não compete com empresas internacionais, tá? Se eu não me globalizar, e o que é me globalizar? Eu vou rebater, por exemplo, os produtos chineses vendendo meu produto para a China, né? Eu tenho uma pequena loja aqui, vou fazer isso. Coisa totalmente sem nexo, sem cabeça, tá? Então, quando eu falo de globalização, é o seguinte: como que eu vou competir sem sair do local que eu estou? Como que eu vou competir no mercado globalizado, tá? Eu citei até de exemplo para vocês a questão da minha antiga loja, que quando começou essa história de internet, tá? Foi necessário eu chegar lá em Franca e falar, gente, não vai dar. Do jeito que está, não vai dar. Se vocês estiverem fazendo do jeito que estão aí, vendendo por internet, vendendo esse produto a preço praticamente de custo, se utilizando do diferencial de ser uma fábrica, né, para vender muito mais barato que você, que já é cliente dessa fábrica, tá? Então, são alguns conceitos aqui, quando a gente fala de globalização. Eu não necessariamente tenho que mandar o meu produto para fora do país para se trabalhar como globalização. Eu simplesmente preciso criar condições de competir no mercado de igual para igual com esses produtos e serviços. Beleza? Então, ó, adaptação da distribuição no mercado global, né? A designação de mercado global indica que empresas deixaram de pensar no seu mercado restrito para aceitar o mundo como seu espaço de ação. Então, se eu vendo por internet, eu estou já trabalhando, né, para vender para o mundo. Eu tenho essa opção de vender para o mundo. E aí você precisa, lógico, canalizar em técnicas de vendas. Eu, por exemplo, não vou vender um produto com um rótulo em português, tá? Sem colocar alguma ação aí, se eu for vender esse produto para fora do Brasil. Tá? Então, eu preciso canalizar ações para que seja feita essa globalização. Não é simplesmente eu mandar para fora com o mesmo rótulo, com as mesmas informações em português, para um país que não lê as informações em português, em inglês, por exemplo. Tá? Então, ó, as estratégias resultantes dessa nova forma de estar nos mercados vão ter de ser adaptadas à realidade, normalmente quando analisamos os elementos de marketing mix e sua influência no estabelecimento dos diversos programas empresariais, tá? Então, eles precisam ser adaptados, tá? Eles precisa atender a diversos elementos do mix marketing,
Não basta simplesmente eu ter um produto competitivo para jogar lá no mercado externo, tá? Ou eu anunciar ele pela internet. Eu preciso ter preço compatível, ter um rótulo compatível, ter características de qualidade, por exemplo, compatíveis, tá? Então, tem uma série de coisas aí que são misturadas ao marketing mix, tá? Que vão fazer com que você tenha essa globalização, você consiga competir no mercado de igual para igual em diversos itens que são primordiais, preço, praça, promoção, tal, tá? De produto, né? Então, ó, a gente deve se atentar aos seguintes aspectos aqui quando a gente fala de mercado global, tá? De a gente estar se adaptando ao mercado global, na verdade, né? Então, o produto, ó, deverá ser idealizado para ser aceito globalmente, tá? O produto ele tem que ter características que a pessoa entenda rapidamente o que é em outros países, tá? Muito embora possa ser adaptado localmente, sem que por isso se perca a noção-chave de globalização. Então, eu posso me adaptar a determinados mercados, por exemplo, tem produtos que o cara não necessariamente muda o rótulo para português, tal, não sei o quê. Mas lá na caixa desse produto, que ele vai ser mandado para fora, tá? Existe todas as especificações em inglês, em português, em espanhol, tal. Beleza, galera? Então, posso estar trabalhando isso dessa forma, tá? E também aí, ó, a política de preços, né? Também deve ser equacionado, ou seja, o meu preço ele deve ser competitivo com o mercado global. Nem sempre, pessoal, a gente consegue isso, tá? Tem caras aí que encomendam roubos de mercadorias e tal, e aí o cara vai lá e vende a preço de banana, tá? Então não é isso que a gente está falando aqui, ok? A gente está falando de preços compatíveis. Eu quero me globalizar, eu preciso vender ao mesmo tempo, ao mesmo preço que a internet está vendendo. Ok? E o outro item aí, com relação à comunicação, né, deverá ser apropriada a uma expansão rápida, ou seja, deve ser muito provavelmente na língua daquele país, para que seja mais fácil o entendimento. Eu preciso estar com os rótulos devidamente traduzidos, né? Então, existe uma série de fatores aqui, como comunicação, política de preço. Então, são aspectos do mix marketing, tá? Então, ó, devemos atender os seguintes aspectos na questão da adaptação no mercado global aí, tá? A distribuição precisará ser adaptada ao mercado global, devendo fundamentalmente contribuir para que o posicionamento dos produtos seja mais uniforme possível, tá? Pessoal, o que se fala de posicionamento igual, tá? Isso é importante. O que é um posicionamento igual, tá? Posicionamento igual, o que é um posicionamento? É como eu vou ser enxergado pelo meu consumidor, aquilo que eu me destaco do meu consumidor, do meu concorrente, tá? Se em cada país esse posicionamento for diferente, por exemplo, eu coloquei um produto super barato aqui no Brasil, aí eu vou mandar ele para a Espanha. A Espanha tem uma série de políticas de preço, tal, não sei o quê, tem o negócio do dólar, tal, e esse produto que era para ter um posicionamento barato também lá fora, ele passa a ter um posicionamento de qualidade dos produtos comercializados, porque ele tem que ter algum tipo de posicionamento. Não existe empresas que não tenham posicionamento. Se não tiverem, não estão competindo no mercado. Tá? Então, pessoal, todo posicionamento do meu produto aqui dentro ou fora do país, ele deve ser o mais próximo possível. Se eu sou conhecido como um produto que vende mais barato no mercado nacional,
eu também, a hora de mandar esse produto para fora do país, eu preciso estar competindo no mesmo posicionamento de mercado, que na verdade seria o preço desse produto. Beleza? Deu para entender aí? Então, ó, não esqueçam, galera, essa questão de posicionamento, ela determina muita coisa, tá? Então, dentro do mercado global, ela é essencial, pois eu não posso mudar de um país para o outro e o posicionamento desse produto ser diferente. Eu até posso, só que eu provavelmente eu não vou criar uma identidade, eu não vou criar vantagem competitiva em cima disso, porque eu não vou ter ela muito bem definida. Beleza? Bom, então, mais uma aí, que foi, né? Se eu não me engano, a internacionalização empresarial do sistema de distribuição. É a nossa penúltima aula que a gente teve aí, tá? Da mesma forma que eu falei, de globalização, que a gente veio com essa questão de que você vai manter o posicionamento de mercado de determinados produtos, eu não posso, aqui falando de internacionalização empresarial, tá? Eu não posso, por ter sistemas de distribuição diferentes, eu não posso alterar esse posicionamento também, né? Normalmente, quando eu mando esse produto, a internacionalização é que estou mandando esse produto para fora. Normalmente, quando eu mando esse produto para fora, tá? Tem países que têm características diferentes de distribuição. Eu citei para vocês quando dei essa aula, né? Que no Brasil, os fatores principais, ou ele vai pelo correio, né? Ou ele vai por transportador. Então, esses dois são os fatores principais quando se fala de Brasil. Quando eu vou para um mercado, por exemplo, como o mercado alemão, todos os produtos praticamente são levados por trens, porque a malha ferroviária deles é muito grande, tá? E é muito moderna. Então, isso normalmente vai gerar custos diferentes, tá? E é isso que a gente não quer, que justamente esses custos diferentes mudem o posicionamento do mercado da empresa, tá? Vamos lá, repetindo, de que eu não posso colocar o meu produto em outro país, tá? E por causa desses canais de distribuição que são diferentes, esse produto ser considerado com um posicionamento diferente, tá? Porque isso quebra qualquer um. Se você vender, por exemplo, um produto barato aqui, que não tenha tanta qualidade, tá? Você vender aqui, você vender para fora do país, tá? Lá fora do país, ele vai custar mais caro para o consumidor final. Ele vai competir no mercado onde vai competir com produtos que tenham sido feitos no próprio país. Então, eu não posso mudar esse posicionamento, porque senão a minha concorrência vai me engolir lá fora, tá? Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso. Tudo bem que, às vezes, esse transporte, ele pode ser diferente, tá? Transporte no Brasil por malha ferroviária, por malha viária, e transporte fora dele por malha ferroviária. Ele pode até ser diferente, tá? O que ele não pode se alterar demais a ponto de você mudar o posicionamento do mercado para aquele determinado produto. Não é perigoso, por exemplo, você vender um produto que ele não tenha tanta qualidade, tá? Lá fora do país, ele competindo com produtos de extrema qualidade. Então, já começa errado por aí. Tá? Mesmo a quem só o mercado interno interessa, né, a questão da internacionalização deve ser colocada, pois se assim não o fizerem, corre o risco de ter que competir no seu mercado, né, com empresas cuja estratégia passa pela internacionalização. Então, pessoal, eu não preciso necessariamente mandar o meu produto para fora do país para eu internacionalizar esse produto, tá?
eu posso utilizar outras técnicas aí em que eu não precise mandar esse produto. Eu posso, por exemplo, vender a minha marca, tá? Eu posso vender uma franquia, posso vender determinadas coisas desse tipo. Eu não preciso eu sair do Brasil, tá? Eu posso dar condições de que esse produto se desenvolva lá fora, tá? Então eu posso, né, utilizar a técnica sem mesmo tirar esse produto do meu país. E mesmo assim eu estou fazendo a internacionalização, tá? Então, ó, a gente também trabalhou aqui a tipologia dos intermediários, né? Portanto, quais os aspectos devem ser levados em consideração no processo de decisão sobre implantação de modalidade de distribuição? Quais aspectos vão ser importantes para que eu não mude o meu posicionamento de mercado lá? Tá? Fator transporte, quais os fatores que vão fazer com que ele se aproxime muito dos preços praticados no Brasil? Tá? Então, eu vou também ver essas questões aí. Estudar a evolução, então, da distribuição do setor em que a empresa está inserida é, hoje em dia, atividade indispensável a qualquer analista, tá? Com efeito, qualquer planejamento empresarial passará por uma análise, né, desse processo. Isso deverá levar em conta alguns aspectos. Primeiro, estudo das previsíveis alterações ambientais. Se eu estou mandando o meu produto para fora, muito provavelmente ele vai ter alteração ambiental, tá? E eu não falo só de meio ambiente. Como que eu vou mandar esse produto se ele é perecível para fora do país, tal? Então, são alterações de ambientes que são diferentes, tá? Outro fator, estrutura dos intermediários que compõem os canais de distribuição. Eu preciso levar em conta, por exemplo, se o meu produto vai conseguir ser transportado dentro de outro país, já que existem leis, já que existem situações alheias ao que acontece aqui no canal interno, tá? Um terceiro fator é aspectos tipológicos, ó, que caracterizam os formatos de varejo presentes no setor. Eu posso vender para um determinado mercado aqui, de forma individual, e valer a pena apenas que esse produto seja vendido em conjunto lá fora, senão não compensa você mandar ele para fora, tá? A gente vê muito isso no AliExpress, né? Você tem produtos que, se você mandar um só, não vai compensar o frete. Então, o que que eles fazem? Vendem vários na internet, né? Outro fator é fatores internos que condicionam essa evolução. Então, são fatores, tipo de canais, qual que é a estrutura de distribuição em outros países. Então, existe uma série de coisas aqui, de fatores internos que podem evoluir aí, tá? Grau de insatisfação do setor no mercado global, tal. Então, pessoal, é isso que eu não queria colocar para vocês, tá? Na prova. Me traga aqui quais são os processos, os aspectos, né, que determinam a tipologia dos intermediários. Então, vocês vão ter que decorar aqui quais são esses 6 itens aqui, tá? E por último aí, que eu não havia falado, aí, a necessidade de eventuais adaptações da cultura empresarial, tal. Então, não é isso. Eu quero que vocês conheçam a essência, tá? De que eu estou utilizando a tipologia dos intermediários, tá? Os tipos de intermediários que existem lá fora, tá? Na internacionalização, os tipos de intermediários, para que eu não sofra com essa questão do posicionamento, tá? Eu consigo fazer com que meu produto caminhe dentro de outro país com as mesmas condições de vendas que eu tenho aqui dentro do Brasil. Então, basicamente é isso, tá? A tipologia, ou seja, quais os tipos, eu vou analisar os tipos de intermediários,
ok? Tipologia é fazer uma análise, é estudar quais são os tipos de intermediário, ok? Coisas, galera. Num pau da pega que eu achei que não fosse dar tempo, mas ainda deu aí, tranquilo, né? Então, ó, basicamente, eu queria que vocês entendessem essas essências de que no fator merchandising é no ponto de venda, não é no ponto de venda, no fator aí de internacionalização, como que vai ser essa distribuição, eu preciso analisar como que eu vou mandar para fora, também preciso analisar de que eu não posso mais ficar preso a fatores, tá? Não posso ficar preso a fatores que determinam o meu mercado global, tá? Eu não posso ficar preso a fatores de que o meu concorrente é o concorrente que está ao meu lado, ele está assim globalizado hoje. Então, tudo isso são essências de que a gente falou aqui. É isso que eu queria que vocês entendessem. E com isso, a gente vai conseguir fazer as provas. Lembro vocês de que... deixa eu ver aqui. O que a Karina mandou aqui? Não tinha visto, Karina. Desculpa, professor, desculpa atrapalhar, mas de outra vez meu professor aplicou a prova mista e o tempo não era estipulado por usuário. Tem um computador que estava sendo prejudicado. Ah, tá. Depois eu levo isso em consideração, tá? Se for muito extensa a prova, a gente dá tempo suficiente, tudo isso. Então, eu vou fazer uma simulação antes, então podem ficar despreocupados, beleza? Não é isso que vai fazer com que vocês não respondam, tá? Então, galera, são as essências, tá? O que a gente falou aqui, que eu já tinha comentado também nas aulas, tal. Então, vamos ver se a gente faz uma prova tranquila, ok? Então, vamos aqui, ó. Me chama a lista de vocês. Marketing. Cadê a lista de vocês? Canais. Aqui. Então, vamos lá. Adriana, tá aí? Presente. Ana, Carolina, tá aí? Ok. Anne, tá aí. Arielle, tá. Daniel, tá aí. Douglas, tá aí. Presente. Grazi, ok. Guilherme, tá aí, né? As duas Karinas estão por aí, ok. Kátia, tá aí. Luiz, tá aí. Presente. Luiz tá aí, né? Osmar, tá. Presente. Roselaine, tá aí. Thaís, tá. Vinícius Gilberto, Presente. ok. Vinícius Javier, tá aí. Vinícius eu não vi ele hoje, tá aí? Não, né? Ok. William, tá aí. Benevaldo, e Presente. Kivia tá aí? Kivia entrou? Ok. Beleza, aqui. Presente. Beleza, galera. Era isso. Então, semana que vem, boa prova para nós. Espero que eu Valeu, faça professor. uma prova tranquila aí para vocês. Beleza?
Beleza, professor. Boa noite, pessoal. Até. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Até Boa noite, amanhã, Karine. tchau. Até. Tchau, tchau. Boa noite.